Sempre que eu abro caixinha, galera, vem uma inundação de perguntas sobre como descobrir o que eu gosto, como descobrir o que eu quero fazer, como descobrir o meu trabalho, qual que é o propósito da vida. Eu entendo que algumas dessas perguntas podem ser apenas uma dúvida que as pessoas tenham e que não realmente isso reflita alguma demanda delas, né? Eu, por exemplo, tenho muitas questões sobre o sentido da vida, mas eu tenho sentido na minha vida. Eu encontrei um sentido. Agora com a Ava, tô sentindo ainda um sentido maior, né? Quando a gente tem filho. E só que é muita pergunta. É realmente muita, assim, acho que de 10 perguntas, tranquilamente umas 4 ou 5 são relacionadas a esse tema. E isso é bastante, considerando a infinidade de temas que você pode perguntar. Então, me parece que existe uma crise muito forte de identidade na galera, né? Isso que os meus seguidores possivelmente são pessoas um pouco mais conscientizadas sobre isso, porque a gente fala bastante sobre isso. Por um lado, pode ser que essas perguntas apareçam mais porque esses seguidores são mais conscientizados. Por outro lado, pode ser que realmente a coisa tá feia e as pessoas estão com uma crise muito forte de identidade. Eu me perguntaria se, sei lá, os seguidores cegos de celebridades e fúteis de internet se perguntam sobre isso, né? Às vezes nem devem se perguntar, porque a ignorância, em certo aspecto, é uma bênção. A pessoa nem sabe o que está acontecendo, ela não está nem aí. É uma pessoa que beira um comportamento animalesco, né? Que quer um prazer rápido, que quer uma resposta rápida para as coisas e que está satisfeita com os prazeres terrenos e não com os prazeres superiores. Eu não sei se vocês sabem, o John Stuart Mill, um dos grandes heróis da minha vida intelectual, para mim foi uma das grandes figuras da história. Se você não lê ou não leu sobre o John Stuart Mill, as obras dele e as obras de pessoas falando das obras dele, eu sugiro fortemente que você leia. John Stuart Mill era um inglês do século XVIII, salvo engano, e ele fez, ou século XIX. Agora deixa eu procurar que eu não consigo viver. Inclusive amanhã a gente tem aula, tá, pessoal? Amanhã a gente tem uma aula, 19 horas, sobre como aprender mais e melhor. E uma das coisas para a gente aprender melhor é isso. Sempre que você tiver uma dúvida, dentro do possível, você tem que pesquisar, tá? Eu vou explicar amanhã o porquê. Século XIX. Século XVIII foi o Adam Smith. Século XIX, John Stuart Mill, um grande sujeito, tá? Normalmente as pessoas lembram dele pela filosofia liberal e associada à economia, mas ele falou muito pouco de economia. Uma das grandes contribuições do Stuart Mill foi, de fato, o liberalismo comportamental, digamos assim, né? Mais pelo aspecto moral, e uma teoria ética que ele refinou, chamada utilitarismo. Utilitarismo, brevemente, só para fazer esse prefácio aqui do nosso assunto de hoje, já que eu não vou ter aula de inglês às 11, então eu vou me permitir alongar um pouco mais a discussão. Peço desculpas aí, você que está procurando um conhecimento rápido, raso e fácil, não é aqui que você vai encontrar. O John Stuart Mill, ele refinou uma teoria de condução ética, moral da nossa vida, ou seja, como a gente toma decisões, que é uma teoria, uma normativa ética chamada utilitarismo, tá? O utilitarismo já vinha sendo desenvolvido pelo Jeremy Bentham, que inclusive era muito amigo do pai do John Stuart Mill. John Stuart Mill foi um cara educado em casa. O pai dele meio que criou ele para ser um gênio desde cedo. Eu li a biografia dele, do John Stuart Mill, uma autobiografia, né, que ele escreveu. E o pai dele basicamente criou ele como um gênio, com grandes exigências, grandes reflexões. Tinham professores particulares de filosofia, história, línguas. O cara, com 8 anos, ele lia Platão. Com 11 anos, aprendeu grego. Enfim, o cara era realmente um sujeito criado para ser um grande intelectual. E o John Stuart Mill foi um cara que refinou essa teoria ética do utilitarista, que foi inicialmente proposta pelo Bentham. Não sei se foi proposta pelo Bentham, mas foi... Essa não é mérito de estudo, tá? Então, se eu estiver falando alguma bobagem, tiver algum filósofo analítico aí assistindo, me corrija. Essa teoria foi popularizada, digamos assim, pelo Jeremy Bentham. Só que o Jeremy Bentham, ele
ele não fazia uma distinção entre prazeres superiores e prazeres inferiores. O que significa utilitarista? Prestem atenção aqui, galera, ó, isso que é importante, tá? A gente vai ter que dar uma volta, tá, pessoal? Ó, presta atenção. A gente vai ter que dar uma volta para chegar na nossa... Vou precisar desse preâmbulo aqui para chegar na nossa discussão sobre identidade do brasileiro. Enfim, eu vou ter que dar uma volta. Então, peço que você preste atenção. Depois a gente vai falar de genética, Big Five, personalidades, criação de filho e etc. A gente vai chegar lá. A gente tem algumas grandes éticas normativas de conduzir a vida, ou seja, caminhos racionais pelos quais você deveria tomar uma decisão frente a um conflito ético. Por exemplo, aquele conflito de se tem uma pessoa num trilho de trem, no outro tem 5, você salvaria a uma para salvar 5. Esses cálculos morais, né? E aí, para a filosofia analítica, a diferença entre moral e ética meio que não existe, pelo que eu estou entendendo. Eles usam como nomes intercambiáveis, né? Já na filosofia continental, que é Platão, Aristóteles e esses caras que a gente sempre vê e entende como filosofia, aí sim existe uma distinção, mas na filosofia analítica, que objetiva estudar isso, ética, tomada de decisão, comportamento, conceitos, lógica, linguagem, essa galera, eles não fazem essa distinção. Então, quando eu usar moral aqui, entendam como ética também, tá? O John Stuart Mill, ele é um adepto do utilitarismo, né? E o utilitarismo prega o quê, basicamente? A sua tomada de decisão é bem interessante. A sua tomada de decisão, ela é moral, ela é moralmente correta. Presta atenção, ela é moralmente correta se o resultado dela beneficiar mais pessoas do que prejudicar. Então é utilitarista, consequencialista. É realmente assim, o que eu vou fazer agora vai ajudar mais pessoas que prejudicar? Se a resposta for sim, eu vou... Isso, na verdade, quem falava era o Jeremy Bentham, tá? Que criou o utilitarismo. Se a resposta for sim, é um comportamento moralmente correto. O Stuart Mill concorda com isso, tá? Que, de fato, o nosso comportamento ele tem que mais ajudar as pessoas do que atrapalhar. Isso é um comportamento moralmente certo, tá? Só que o John Stuart Mill foi um passo além. E ele diferenciou alguns tipos de definição de peso para o que é um comportamento correto ou não, e ele introduziu um conceito importante que são os prazeres superiores e os prazeres inferiores. E ele diz que os prazeres superiores pelos quais a gente deve prezar, buscar, são prazeres intelectuais, artísticos, físicos, de você se fortalecer, esses prazeres, ler mais, aprender uma nova língua, isso são prazeres superiores para o John Stuart Mill. E os prazeres inferiores são basicamente sexo, comida, jogatina, drogas, vício e etc. E ele tem uma célebre frase intitulada é muito melhor você ser um ser humano triste do que um porco feliz. Essa é a frase dele. O que ele quer dizer com isso? O porco feliz, ele está refém dos comportamentos e dos prazeres terrenos animalescos, como comer, dormir, engordar e reproduzir. O ser humano, mesmo triste, ele tem uma possibilidade infinita de obter prazeres superiores, como ler um prêmio Nobel e se deleitar com aquele prêmio Nobel, entender o que aquele prêmio Nobel disse, entender a estética daquela narrativa e ficar feliz com aquilo, né? E infelizmente hoje as pessoas estão meio que porcos felizes, sabe? São pessoas que clamam por esses prazeres terrenos, animalescos, de vícios, drogas, etc., e elas esquecem de alcançar esses prazeres superiores, né? Esses prazeres além. E aí o John Stuart Mill introduz um outro tema importante na ética do utilitarismo, que é, mesmo que a nossa ação, num primeiro momento, pareça que vá beneficiar a grande maioria e prejudicar alguns, se essa ação interfere na vida da pessoa como indivíduo, ela é moralmente equivocada.
Vou dar um exemplo. Digamos que a gente tem num trilho de trem, aquele diagrama do trilho de trem, naquela coisa, naquela brincadeirinha, tem uma pessoa num lado que é um médico oncologista, que tá um pesquisador que está quase próximo a chegar na cura do câncer. Exemplo. É só um exemplo, tá, pessoal? E no outro lado a gente tem 20 mendigos que não contribuem muito pouco com a sociedade, que, enfim, são arruaceiros, são pessoas que, enfim, isso aí, tudo aquilo. Pro Stuart Mill, pro Jeremy Bentham, na verdade, que é o anterior ao Stuart Mill, que criou o utilitarismo mais cru, você salvar o médico é muito melhor. É moralmente correto você salvar o médico e sacrificar 20 mendigos. Pro Jeremy Bentham, pelo que eu entendi, posso estar equivocado. Por quê? Porque o médico vai fazer mais bem para a humanidade a longo prazo do que os mendigos, provavelmente. Pro Stuart Mill, não é uma decisão moralmente errada você salvar o médico em detrimento de 20 pessoas, 20 mendigos. Por quê? Porque qualquer coisa que fere o espaço individual da pessoa, o indivíduo, é uma coisa que é moralmente equivocada. Por isso que o John Stuart Mill é um dos grandes liberais, porque na perspectiva dele, o indivíduo ele tem uma soberania frente ao coletivo e essa soberania não pode ser violada, não pode ser violentada. E, inclusive, o John Stuart Mill ele foi deputado muito tempo, inclusive, além de um grande intelectual, ele foi político, e ele escreveu um livro intitulado sobre a sujeição, acho que é, das mulheres. No século XVIII, ele já criticava as mulheres serem registradas como propriedade dos maridos, como eram naquela época. E ele foi um dos primeiros grandes intelectuais a não registrar a sua esposa como propriedade, né? E escreveu, inclusive, esse livro, eu tenho aqui em casa, não li ainda, que é um livro combatendo uma lógica patriarcal de que as mulheres eram um registro, era um bem físico do marido, né? Por quê? Porque ele é um liberal. Então, liberal o liberalismo político, né? Não necessariamente econômico, é muito bonito, porque o John Stuart... E essa lógica do indivíduo ser soberano faz com que o pensamento utilitarista não seja uma carnificina, né? Vamos eliminar todo mundo e vira aquele negócio que vocês já sabem que deram vários problemas no século passado. E o utilitarismo do Stuart Mill tem uma forma de tomar decisões com base em que um comportamento, ele aparentemente pode ser moralmente equivocado, mas se ele ajudar mais do que atrapalhar, ele é moralmente correto. Diferente da deontologia kantiana, do Kant. O Kant falava que não, o comportamento ele é equivocado independentemente das consequências dele. Então vou dar um exemplo misturando as duas coisas. Quando a sua namorada, né, ou a sua mãe pergunta se ela está com sobrepeso, né, se deu uma engordada no final do ano, pro Kant, se você achar que ela deu uma engordada e você mentir, fala, não, tá tudo certo, tá bonito, tá, não vi nada assim, não percebi diferença no ganho de peso. E você tá vendo, a pessoa ganha 10 quilos. Pro Kant, você tá tendo um comportamento moralmente equivocado, porque uma mentira vai ser errado, mesmo que ela não prejudique ninguém. Pro Stuart Mill, se você for evitar um grande problema familiar, digamos assim, uma enorme discussão, a mentira naquele momento, por um bem maior, num almoço de domingo, a mentira é um comportamento moralmente aceitável. Muito louco, né? Só que, claro, que essas decisões elas são muito difíceis, porque é difícil quantificar o quanto você está ajudando alguém ou não. Bom, feito esse primeiro preâmbulo, né? As pessoas vêm com essas perguntas de quem eu sou, o que eu faço, qual que é a minha análise. Agora sai do Stuart Mill, sai do Jeremy Bentham, sai do Kant, sai de qualquer outra. Aí tem outras, tem o Rawls que fala do contratualismo, então tem o utilitarismo, a deontologia, o contratualismo. Deve ter mais algumas teorias de normativa ética que eu não conheço. Então eu só estou lendo alguns bem por cima, não quero esgotar o tema aqui. Por favor, depois nos comentários corrijam aí se tiver algum filósofo analítico. O que eu acho, agora a opinião do Wesley, tá? Sai dos grandes autores. Eu acho que a galera hoje tem muita
E é legal, né? Porque a gente tem umas aulas aqui no RD que eu explico o receptor do neurônio e agora a gente está indo para uma lógica filosófica racionalista. Eu acho que a galera hoje tem muita dificuldade de encontrar o que eles são, o que eles querem, que eles deveriam fazer, porque eles estão presos, né? Quem tem essa dificuldade, presos num cenário desses prazeres primários, sabe? É um cenário de prazeres primários e única e exclusivamente esses prazeres primários. É comer um monte, usar um monte de álcool, outras drogas, fumar, etc. E aí, quando sobra um tempo e um pouco tempo que sobra na rotina maluca de trabalho e etc., que o nosso mundo capitalista demanda, essas pessoas acabam entrando na internet e continuam esses prazeres primários. Enquanto em outros momentos, as pessoas talvez abrissem um livro, talvez refletissem sobre a vida conversando com uma pessoa mais velha ou com um parente, talvez assistissem a um filme, que queira ou não já é uma coisa um pouco mais demorada do que a rede social. Então, já linkando com o tema da nossa próxima live, que eu vou trazer aqueles estudos do Haidt para falar para vocês como as redes sociais estão ferrando o mundo, eu acho que essa prisão nos prazeres rápidos está impedindo com que as pessoas reflitam, né? O que é reflexão? É você refletir, né? Você está... Sabe quando você bota um espelho no sol, ele reflete a luz? Refletir é você olhar no espelho e ver a sua reflexão ali e você pensar sobre você mesmo, né? Refletir, você pensar sobre quem você é, o que você julga moralmente correto. Por exemplo, uma das minhas grandes bandeiras e que de certa forma é um motivo para a ação, fazendo um link com a neurobiologia agora, indo da filosofia à neurobiologia, aqui no meio tem um campo inexplorado que talvez o RD esteja começando a explorar. Fazendo um link entre neurobiologia e filosofia, um dos grandes motivos para a minha ação e que pautam o meu comportamento pela lógica utilitarista, inclusive, eu me considero um consequencialista, um utilitarista. Eu acho que em alguns momentos você pode abrir mão de um comportamento perfeitamente correto se o desfecho daquilo for favorável, né, dentro do que você entende como valoroso. Um dos meus grandes motes é impulsionar o desejo por estudo nas pessoas, tá? E isso é uma coisa que eu só consegui perceber por meio de reflexão, introspecção, entendimento, né? Autoentendimento, automonitoramento, percepção, assim, tipo, pô, o que eu me sinto feliz fazendo? Acho que eu me sinto feliz estudando, me sinto feliz ensinando, sendo um professor. Isso, de certa forma, me gera essa vontade, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que a galera está muito perdida por essa dificuldade de fazer essa reflexão.